Isso, Conexão Jurídica no ar. Abertura, Hoje a dupla aqui de volta, né? Eles marcaram presença terça-feira no ABC em Off News e ele falou, ó, essa semana não acabou por aqui não, ainda tem o podcast na Eu quinta-feira. achei que eles tinham brigado. Um tava em São Bernardo, o outro tava em São Caetano. Eu falei, Não. será que aconteceu ali? Cleiton Casal tá com as ramificações em todo o ABC e fora dele também. Dr. Cleiton, satisfação em recebê-lo, bom dia. Satisfação é toda nossa, obrigado, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. E que bom que a Andréia tá aqui também, né? Virtualmente, achei que vocês tinham brigado também. Não, aqui, olha lá. Andréia tá aqui. E vou te falar, Cleiton. Adriana, bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Ó, vocês foram bom dar dia. ideia semana passada da história lá de contrato trabalhista, etc. E essa semana, acho que umas 2 oportunidades, André e eu ficamos em externa. E aí o Anderson fez o programa da noite sozinho. Ele virou ontem e falou assim, eu tô aqui na clausura, eu tô aqui, eu vou procurar os meus direitos. E hoje à noite ele vai estar numa agenda externa, e aí, como por motivos mais do que justificados, não estará no ABC em Off News. Aí o pessoal começou a mandar no grupo, olha, Meu já HC conseguiu saiu o rápido. Saiu rápido, meu HC. Foi só falar com o Cleiton Casal, já saiu o HC. Esse aqui é um advogado competente. Eu garanti. Pois não, Andréia. Eu achei que o Anderson já estava em tratativas com a Cleiton, casal de advogados associados. Eu também tô achando, viu? Porque muito esse HC rápido. saiu muito rápido. Eu falei pra vocês, o HC sai rápido. A tornozeleira eletrônica... Essa eu não garanto, porque essa eu também tenho. Só que a Laura põe no meu pescoço, é pior ainda. Da esposa não tem jeito, não tem jeito. Agora, Adriana, Cleiton, a gente falou muito semana passada a respeito do coletivo, né? Agora focando individualmente o contrato de trabalho e aí, infelizmente, quando tem a rescisão, a gente torce para não acontecer, ou pelo menos não que seja unilateral, né? Mas que seja consensual. Quais os direitos que um trabalhador tem quando ele sofre a demissão sem justa causa? Olha só, a CLT prevê, né, quais são os direitos do trabalhador, né? A gente espera que não aconteça, mas quando acontece, o que ele precisa pensar, né? Em primeiro lugar, ele precisa verificar o que ele está assinando. Isso é muito importante. E os direitos são o quê? Ele tem direito a aviso prévio, ele tem direito a 13º proporcional, férias, ele tem direito também a férias vencidas, se for o caso, fundo de garantia, os 40% da multa também. Então, assim, é uma amplitude de direitos e ele precisa observar na hora que ele está rescindindo o contrato, que estão rescindindo com ele, o que ele está assinando e o que ele vai receber. Então, no termo de rescisão do contrato de trabalho, que é um documento, vem ali especificado o que está sendo pago. Então, é importante ele verificar e, se ele não concordar, no momento da rescisão, é importante ele falar isso também. Tá. E qualquer dúvida que ele tiver, e ainda assim que ele entenda que ele tem algum direito, tem um campo no termo de rescisão que tem uma ressalva. E ali ele pode escrever o que ele entende que faltou ele receber. Então, é muito importante que ele saiba disso. Quem é que avalia isso? Se a ressalva que ele fez, se está certa, se não está certa? A ressalva? É ele quem faz. Não, essa ele faz, ressalva. mas quem é que avalia se está correto ou se não está? O que acontece é que depois ele leva, a gente costuma... Se o cliente vem antes do escritório para tirar dúvida, o que vai acontecer? A gente orienta ele. Né? Isso é importante. Tá. Agora, ele fazendo a ressalva, ele está resguardando um direito dele, para posteriormente falar com o advogado. Então, é bem importante que ele tome esse cuidado. A reforma trabalhista mexeu nessa história de rescisão ou não? A mais recente? Mexeu. Mexeu por quê? Porque hoje também existe o contrato, um termo de acordo, que as partes podem decidir rescindir o contrato de trabalho. Então, daí muda algumas coisas. Por exemplo, o fundo de garantia não é 40% se a pessoa é dispensada, isso. a multa? O que vai acontecer? Diminui para 20%. Então, a CLT, ela previu alguns aspectos para que as partes possam compor. Por quê? Porque não precisa mais homologar no sindicato. Então, antigamente, acima de um contrato de trabalho, acima de 1 ano, precisava homologar com o sindicato. Hoje, não mais. Então, existe algumas coisas na CLT que ampliaram o direito, porque antes o que era feito? A pessoa fazia o contrato de trabalho, rescindia e normalmente tinha aquele acordo. O que era o acordo?
a pessoa devolvia os 40%. Não sei se Então, vocês isso- sabiam. sim, Aquele acordo informal. Então, Eu te pago e você me Então, devolve. muito comum, inclusive, isso, né? Então- Mas isso continua ou não? Então, para tentar. Pode continuar, a gente não sabe, porque é informal. Né? A justiça Isso é não ilegal. sabe, é ilegal. É ilegal. Mas o que tentaram fazer? Vamos tentar formalizar isso de uma outra forma. Então, reduzir um pouco os direitos. Então, aviso prévio, que é 30 dias. Para quem tem mais de um ano, e a cada ano vai acrescendo 3 dias. Então, o limite do aviso prévio são 90 dias que a pessoa pode receber. Então, eles foram limitando um pouco para quê? Para tentar formalizar uma coisa que é informal, como o Cleiton falou, entendeu? Que maravilha. É uma ginástica aí, né? Exatamente. Boa. Andréa Brock. Eu não sei para quem vai a minha pergunta, mas a pergunta é o seguinte. Eu recentemente entrevistei para a rádio do interior uma contadora, e ela falou que toda a vida hoje do trabalhador vai para o e-social. Os erros de uma empresa, os acertos também. E que isso fica muito mais fácil detectar se uma empresa ou uma pessoa física que tem um empregado está burlando esse tipo de coisa. Facilitou ou não? Não tem nada a ver o e-social para o caso da rescisão. O e-social, ele conta na rescisão? Olha Vai lá, só, Adriana. Vamos lá. Não tem muito a ver. Por quê? Porque isso ficaria a cargo mais do Ministério Público, né, dos órgãos. Né? Ok. Agora, a rescisão mesmo, quem trata é o empregador com o empregado. A gente agora está falando de rescisão individual, tá? A gente não está fazendo de rescisão coletiva, que envolve outras questões. Mas é importante também, gente, olhar a convenção coletiva. Mesmo na rescisão indireta. Por quê? Porque alguns direitos podem estar lá garantidos que o trabalhador não sabe. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. O trabalhador que ele foi acidentado, ficou afastado. Aí ele volta. Quando ele volta, ele tem estabilidade. A estabilidade, quando é acidente, ela está prevista por 12 meses. Mas a gente conhece convenção coletiva que elastece por 36 meses. Então, daí o que acontece? O trabalhador ou a trabalhadora, ela é demitida antes do tempo, se ela pega a convenção coletiva e ela olha, nossa, eu fui mandada embora com 12 meses, eu tenho o direito de entrar na justiça e pedir os 36. Então, tem várias variáveis, assim, que precisa muito prestar atenção, ir atrás da convenção coletiva, consultar um advogado, para quê? Na hora da rescisão, você já está abalado, né? A pessoa já está abalada, ela se sente vulnerável, então daí é muito importante que ela procure ajuda externa. Precisa ter apoio, né? Para ver se... precisa de uma rede de apoio. Para quê? Para ver se o que ela está assinando, o que ela está fazendo é correto. Deixa eu pegar só um gancho aqui. Deve, doutor. André. Importante é o seguinte, André. Ainda que no e-social estejam previstos ali os direitos que a pessoa tem, etc., se ela assina um termo de rescisão e naquele termo de rescisão tem ali algum erro nos direitos que ela colocou, ela deu quitação. Então, veja, esse campo que a Adriana falou, que é um campo de ressalva, ele é um campo grande que fica no final do termo de rescisão. Esse campo aberto é exatamente aquilo para que o funcionário, para que o profissional coloque ali quais são as dúvidas dele. Então, assim, eu fui demitido agora pelo Leandro. O Leandro me demitiu. Eu estou com uma dúvida se ele está me pagando os 40%. Eu coloco lá, não estou dando quitação à multa de 40%. Eu posso escrever aquilo ali. Primeiro porque eu estou perdido, né? Demitir um advogado trabalhista, eu estou perdido. É igual o divórcio de uma esposa que é advogada, né? Você vai perder tudo. Vou perder Mas tudo. isso te dá direito, então, de no futuro Sim, entrar com uma ação, por sim, exemplo. Sim, né? você está sendo demitido, mas você não está dando quitação àqueles direitos. É Mas, claro doutor que- Cleiton, no Oi. caso, por exemplo, desse lance do e-social que essa contadora me falou, se a empresa está pagando errado, né, ou o empregador está pagando de uma forma errada, mesmo que seja quitado, cabe também algum tipo de penalização por outros órgãos em cima dessa empresa ou do quitador? Claro, eu não Ou tenho do empregador? Eu não tenho dúvida que cabe. Só que Ok. você vai ficar à mercê de uma interpretação. O que Ok. vale, na verdade, aquilo que está previsto no e-social e está consignado e escrito, ou aquilo que o próprio funcionário deu quitação?
Porque a Ok. gente está esquecendo hoje daquele princípio maior que é o que é negociado sobrepõe ao que é legislado. É. Então mudou essa questão. Antigamente, você não poderia negociar a verba que é direito chamado indisponível. O que você não pode dispor, você não pode negociar. Hoje, algumas coisas você pode negociar. Quando o funcionário assina e dá a quitação, isso é levado para o juiz e pode induzir o juiz a erro de dizer realmente ele deu quitação aos direitos dele, mesmo ele não sabendo quais direitos ele deu quitação. Então é importante essa cláusula de ressalva, normalmente é o número 155 dos termos de quitação padrão que a gente tem aqui. Tem esse termo. O empregador ele não gosta, ele não permite que o camarada escreva lá, olha, eu não estou recebendo aqui minha multa, ou está tendo aqui o acordo informal que é paga e depois se me reembolsa, ou um direito que eu não estou vendo que está suprimido, ou não estou abrindo mão dos meus processos. Então tem que colocar isso por escrito, na ressalva. Ainda que seja, Anderson, respondendo a sua pergunta, ainda que seja ali mais informal, ainda que seja ali do jeito que o cara escreve mesmo, Sim. ainda que seja um negócio com a letra Mesmo assim, horrorosa, vale. Vale. tem que colocar. Isso é A letra importante. dele. Tem que colocar. E tem que acontece colocar. também da empresa se recusar, ela não deixa o trabalhador ou a trabalhadora escrever. Mas ela Então, não daí, pode fazer mas sabe o que isso. acontece? Daí, pressiona. ela escreve. Em alguns momentos, a própria... Tá bom, você não vai colocar de punho, mas vai lá o representante da reclamada e escreve. O que importa é estar registrado. Tá. É registrar aquilo que é super importante, ok, já é uma prova de que ele não concordava com aquele termo de rescisão. Então, deixa eu aproveitar e matar outra curiosidade, né? Porque vocês falaram da demissão sem justa causa. Sim. Quando a demissão é com justa causa, o que muda e como é que se configura efetivamente uma demissão por justa causa? Quais são os elementos que definem uma demissão por justa causa? Porque também é polêmico, né? O cara, eu vou mandar embora porque Sim. você fez isso, você pisou no meu pé. Então eu não quero mais você aqui trabalhando comigo. Então estou demitindo você por justa causa. Não pode, né? O que pode. define? Qual é o parâmetro? O que acontece é que tem muitas empresas que fazem isso hoje. Elas querem dispensar o trabalhador, elas não querem pagar nenhuma verba e querem jogar na justiça, para o trabalhador decidir se ele vai entrar ou não. Então, tem casos que eles acabam demitindo por justa causa para resolver na justiça, que acaba postergando um pouco. Não pode, né? Olha, só pegando esse gancho Claro. aqui, Adri. Ele joga para a justiça porque ele considera que o tempo que a justiça vai julgar é uma boa oportunidade para ele fazer um acordo abaixo do valor das parcelas. Então, o camarada, ele é dispensado, a Adriana vai falar um pouco dos direitos dele, só que ele vai receber alguma coisa daqui a 6, 8 meses, uma primeira audiência, aí eu jogo um acordo E lá embaixo, parcelado ainda, né? parcela esse acordo. Isso não pode. A gente vê isso todo dia. Agora, então tem um rol taxativo, o artigo 482 da CLT, ele traz um rol dos casos em que pode dispensar por justa causa. Um deles é quando abandono de emprego, isso eu queria falar um pouquinho, por quê? Porque existe uma situação que a gente chama de, quando o trabalhador ele vai para o INSS, né, chama limbo jurídico. Ele vai para o INSS, ele é afastado, e aí o que acontece? O INSS demora um pouco para dar um retorno. Então, vamos supor, o cara sofreu um acidente do trabalho, aí a empresa fala, você está inapto, você tem que ir lá para o INSS, você vai ficar lá afastado. O que acontece? O cara fica afastado, só que até marcar perícia. Aí, supondo que na perícia é falado que ele está apto, e a empresa está falando que ele não está. E aí vai demorando, ele recorre e tal. Isso acontece em alguns casos, gente, de meses que o cara fica sem receber do INSS e sem receber da empresa. E aí o que acontece? Isso se chama limbo jurídico. É muito importante que o trabalhador fale com a empresa. Por quê? Porque uma vez que ele fique conectado com a empresa tem que pagar esse tempo. Por isso que é importante. Então, existem inúmeros casos, centenas de casos no escritório hoje, nesse sentido. Que o que acontece? O trabalhador, ele fica à mercê, ele não fica um ping-pong. Ele recebe, o INSS fala que ele está apto, ele vai na empresa, a empresa fala que ele está inapto. E assim fica esse ping-pong, o cara fica sem receber. E por que eu estou fazendo esse link com abandono de emprego? Porque se ele não fala com a empresa e fica aguardando por meses... Ela pode alegar isso. Pode alegar isso, exatamente. Então, além do cara não receber o salário dele, ele ainda pode levar um telegrama aí falando assim, você precisa aparecer na empresa, senão vai ser abandono de Outra emprego. dúvida, Adriana e Cleiton. A modalidade da demissão por acordo trabalhista, o que difere e quando ela pode acontecer?
Aí existe um acordo, na realidade, assim, é o que a gente estava falando antes, né? Que antes tinha aquele acordinho informal, que o Cleiton falou, que era aquela coisa assim, informal, informal, que você rescinde o contrato de trabalho e fala, tudo bem, a gente faz um acordo, você sai, só que você me devolve a multa dos 40%. E hoje tentou-se formalizar isso, então existe uma redução do aviso prévio, do FGTS, aí não é 40, são 20. Então, é uma negociação que hoje ela está formalizada dentro da CLT. E quando que ela pode acontecer? Quando existe, logicamente, um acordo entre o trabalhador e o empregador. Né? Agora, a gente está falando isso de empresas pequenas, empresas que realmente estão com Exato. dificuldade de caixa, empresas que têm um fluxo financeiro menor. Nós tratamos na semana passada da Bridgestone, né? que vai demitir 600 ou 700. Isso não pode acontecer para quem é um metalúrgico de uma montadora internacional como essa, que tem obrigação de pagar 110% dos direitos do reclamante, tá certo? Dos direitos do funcionário. Então, assim, puxa, esse acordo é aquele acordo de padaria, acordo de açougue, acordo de empresas pequena. menores, né? Então, mas não poder ou não precisar mais homologar no sindicato foi uma perda para o trabalhador. Muito Foi, grande, né, gente? Sim. Muito grande. Nesses casos, eu tô Muito pegando grande. esse gancho que você falou agora, né? Nesses casos aí, muito mais, né? Exatamente. Você não tem um amparo, um apoio, como é que vai fazer? Anderson, sabe o que acontece? Nos casos que a Adri falou, do limbo jurídico, né? Onde o INSS fala que o camarada tá bom para trabalhar e a empresa fala que não tá bom para trabalhar e ele fica nesse ping-pong aí sem saber o que fazer, a empresa reúne 3 ou 4 pessoas do RH, mais representante trabalhista, mais não sei o que, chama o cara e fala, amigão, tá aqui, ó, sua rescisão, você precisa assinar agora. O cara já tá acuado, ele tá sem dinheiro, não sabe o que fazer, ele assina o que tiver na frente dele para poder receber alguma coisa. Então, assim, você não ter assistência sindical para simplesmente fiscalizar e olhar ver se está tudo correto, é uma perda enorme. Enorme. Porque esse camarada assina, leva para um advogado, o advogado judicializa a causa dele e o juiz vai falar, amigão, você assinou. Perfeito. Assinou. Só que aí tem aquela história que a gente fala de vício de consentimento. Vício de consentimento eu comprei essa TV onde a Andréia está aqui, eu vou lá e comprei, mas eu não sei se ela está funcionando ou não. E aí eu chego em casa, coloco na parede, ela tá quebrada. Eu não sou técnico para avaliar se ela está boa ou não. Eu levo na loja e tenho retorno. Então, ou seja, eu sou enganado. O vício de consentimento eu assinei um documento sem saber aquilo que eu estava assinando. Eu fui ludibriado, eu fui conduzido, eu fui compelido a assinar um documento por 3 pessoas do RH, numa situação que eu estava vulnerável, né? Assinei para poder receber lá alguma coisa. A justiça considera isso? A prova é muito difícil, porque normalmente ele está sozinho. Tem 3 caras da empresa e ele está sozinho. Então, o que a gente faz? Para comprovar, a gente puxa a testemunha. Então, outras pessoas que passaram pela mesma situação que o Cleiton está expondo, a gente acaba utilizando como testemunha para comprovar. Olha, no momento não tinha ninguém. Por quê? Porque é feito dessa forma. Então, pega o cara da RH e faz esse vício de consentimento que a gente chama, dá uma forçada no trabalhador, ele assina. Só que isso acontece com N trabalhadores. Então, a gente tenta mostrar o quê? A existência de um padrão da empresa. Olha, aconteceu com esse, com esse, com esse. Então, daí o juiz vai olhar e vai falar, não, realmente está havendo um vício de consentimento aqui. Então, tem toda uma metodologia. O que o Cleiton falou... A comprovação é mais difícil. E o que o Cleiton falou, que isso acontece muito com PDV, com pacote. Pacote demissional, porque ele pode ser individual também, não precisa ser coletivo. E daí o que acontece? O cara vai lá e assina, só que ele não sabe que ele está abrindo mão dos direitos dele. Então ele faz. Então, normalmente o vício de consentimento, André, acontece aí. Por quê? Porque o cara vai lá, assina. Muitas vezes ele não faz a ressalva porque ele não está orientado e depois ele vira e fala assim, gente, eu quero o convênio, eu tenho uma moléstia ocupacional, eu não estou conseguindo trabalhar mais, eu não estou inserido no mercado porque eu tenho um problema muito sério no meu ombro. E aí o que faz? Aí ele já assinou e a gente vai ler toda a documentação, está escrito lá que ele abriu mão dos direitos dele. Mas os outros procedimentos seguem normais? O exame médico demissional, a homologação, tem que procurar o Ministério do Trabalho, o sindicato até então, os outros procedimentos seguem praxe?
Normal, né? A pessoa que entra na empresa, ela costuma fazer o exame admissional, se for uma empresa séria, e quando ela sai, ela também passa pelo exame demissional. E é importante, ainda que fale que o trabalhador está apto, muitas vezes ele não está, né, Cleiton? Então, o trabalhador chega no escritório e fala, olha os documentos que eu assinei. Aí você vê lá, o cara não consegue levantar o braço, né? A trabalhadora não consegue abaixar e tem lá o documento falando que ela está apta no exame demissional. Como assim, né? É, Como assim? Exatamente. Eu tenho uma amiga pessoal, ela é médica e ela fez um concurso público e entrou numa empresa pública como médica do trabalho daquela empresa. Uma empresa nacional, tal, enorme, grande, tal, enfim. E aí ela pediu demissão, mesmo tendo estabilidade, por tanta influência que ela recebia dos superiores dela, dos gestores dela, para dar aptidão para a pessoa que é inapta. Então ela estava lá, a pergunta do Leandro, o camarada ia embora, todo arrebentado, faz o exame demissional. A primeira coisa que mete é um xizão lá na palavra apto. X, está apto, beleza, coloca lá. Só que ela, como médica, ela via que o camarada não estava apto, mas ela recebia orientação de que ela tinha que dar aptidão para a pessoa, mesmo não sendo apta, para poder mandar a pessoa para a rua. Sim. Então, sim, é uma divergência de interesses grande, porque ela, como médica, ela tem que olhar a pessoa. Mas isso é assédio moral, assédio, sei lá. Ela saiu da empresa, né? ela abriu mão da estabilidade como funcionária pública, abriu mão para poder ir embora. Então, assim, isso acontece, olha, você como médico vai lá e dá apto para todo mundo, independente, você nem olha. Você vai lá, vai vir uma pessoa aqui para poder pedir a demissão, ou está demitida, coloca apto, e a pessoa tem um monte de processo contra o INSS, um monte de cirurgia, um monte de exame, processo contra tudo e tal, a pessoa não está apta, nem aqui, nem na China, nem no Japão ela está apta, esquece essa história. Mas o médico vai lá e dá apto. Então, esse atestado de saúde ocupacional, que o Leandro falou, isso também é questionável. Sim. Quem que deu a Perfeito. aptidão? Qual que é o médico que deu a aptidão? Qual é o interesse do médico? Qual é a pressão que o médico sofreu para dar aptidão para aquele camarada? Eu questiono. Quando eu cheguei no escritório, então atestado de saúde ocupacional. Mas peraí, você tem 3 hernias de disco, você tem 15 cirurgias no ombro, 15 no outro, 30 Como no assim? pé. Como assim? Você está apto para quê? Sim. Você está apto para quê? Mas o médico costuma dar apto. Então tem que ficar atento com isso. Mesmo no exame médico demissional, coloca a ressalva. Ou então não assina. Então, mas aí se quiser contestar, pode ter. Aí vai num segundo médico, pede uma segunda opinião. Não, o que acontece? O exame médico demissional é um procedimento comum para a pessoa sair da empresa. Obrigatório. Obrigatório. Então, o que vai acontecer? Aquilo é contestável. Porque se o cara se a gente comprova, o juiz não dá a validade 100% naquilo, fala, não, aquilo existe, então é porque ele está apto. Não, existiam N provas. Inclusive, acontece muito no escritório, do pessoal reintegrado, que a gente reintegra, por doença ocupacional, o que acontece? Os caras, eles têm que ser realocados, que a gente chama. Então, ele tem que sair daquela atividade que ele estava e para um outro lugar. Isso. O que acontece? Gente, é uma briga danada, sabe o quê? A validação do posto. Por quê? Porque o cara, ele fez uma cirurgia no ombro. Aí o que acontece? Ele está lá no posto e aí falam, não, você vai para o outro. E o cara fala, gente, eu não consigo trabalhar naquele outro. E daí entra no que o Cleiton falou, aquela discussão médica. Porque o médico fala assim, não, você tem que validar. Mas muitas vezes o próprio médico sabe que aquele posto não é bom para o trabalhador. Mas vem a empresa e fala, não, mas você tem que validar. Então é uma discussão muito grande aí sobre a validação de posto e o exame demissional. Andréa? Eu acho que vocês entraram num assunto, eu acho que foi a doutora Adriana que entrou, que eu acho até que vale um programa inteiro, mas eu acho que só para dar um gosto aí nas pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente passa por esse problema, e eu vou relatar rapidinho. Eu tenho uma amiga que sofreu um acidente de trabalho, ela estava carregando uma caixa e tinha, na verdade, dentro do escritório que ela trabalhava, tinha uma escada muito, muito solta, sem guarda-corpo e tal, e ela sempre alertando, olha, isso aqui pode acontecer alguma coisa, não deu outra, aconteceu com ela. Aí ela entrou no INSS com acidente de trabalho e ela ficou meses sem receber nem da empresa e nem do INSS. E eu achei aquilo tudo absurdo, porque eu falei assim, não, tudo bem, o INSS eu até entendo que demora por conta do sistema, mas o INSS, via de regra, a responsabilidade direta não é dele, é do empregador. Como é que acontece? Num caso desse, ela pode entrar com processo trabalhista contra a empresa?
Como é que a pessoa faz para continuar recebendo o mínimo quando ela tem um acidente de trabalho, que é o mínimo que é o salário que ela recebe, né, doutora? Sim, é a questão do limbo que a gente estava falando, que fica esse ping-pong. Só que assim, olha, gente, eu vi uma vez só uma empresa reconhecendo que tinha que pagar o salário enquanto a pessoa estava nessa situação de uma forma amigável, sem judicializar. Eu vi uma vez só. Agora, todas as outras que a gente falou, que são centenas de casos, a gente tem que judicializar e a justiça reconhece que ela tem direito a receber por esse período, a empresa tem que pagar. Só que, gente, é muito importante, eu vou repetir aqui, que a pessoa avise a empresa. Porque isso mostra o quê? A boa-fé. Não mostra que a pessoa estava afastada, esperando. Não, ela foi lá, ela avisou a empresa, está acontecendo isso, isso, isso. Aí joga para a mão da empresa a responsabilidade de arcar com os salários desse período. Não sei se eu te respondi, Andréa. Sim. André, a responsabilidade do salário, isso é indelegável. Se o funcionário ainda tem um contrato de trabalho registrado na carteira ou no e-social, como você se referiu, a responsabilidade do pagamento do salário é da empresa. Se o INSS não afastou essa pessoa, ainda que demore 1 mês, 2, 30, 40, 60 meses, a responsabilidade é da empresa. Esse limbo jurídico não pode acontecer, isso é uma fraude. Esse ping-pong, onde a pessoa não recebe o salário em razão da aptidão ou inaptidão, independentemente da interpretação do médico do trabalho ou do médico do INSS, independentemente, o salário tem que ser pago pelo empregador, pela empresa. Isso é certeza, tá? Salário é alimento, é verba alimentar, não se pode negociar. Bem, falando em verba, eu queria uma explicação de vocês também nessa parte final da conversa sobre fundo de garantia. O FGTS, que faz parte aí, o trabalhador tem que receber na rescisão, tem que receber a multa de 40%, vocês já explicaram, mas aí chega lá na hora da rescisão, o cara percebe que ele não tem dinheiro nenhum na conta porque a empresa não estava recolhendo o fundo de garantia. De quem é a responsabilidade do recolhimento do fundo de garantia e na hora de pagar, como é que tem que ser pago esse dinheiro que é do trabalhador, efetivamente, é importante deixar claro, né? Por favor. Fiquem à vontade. Ladies first. É da empresa, né, a responsabilidade de pagar o fundo de garantia. Então, é muito importante que o trabalhador puxe um extrato, vem direitinho lá o que está depositado, o que foi depositado. E aí, sim, se o trabalhador está sendo dispensado, tem que arcar com os 40%, a empresa tem que arcar com os 40% do fundo de garantia. E se não arca, o que acontece? Gente, ela desconta, então isso é uma apropriação indébita, é crime. Então, é importante que o trabalhador vá à delegacia mesmo, abrir um boletim de apropriação indébita, porque, afinal de contas, o trabalhador está lá prestando o serviço dele, a empresa, por lei, ela faz o desconto, tem que estar lá, tem que estar no depósito. Tá, porque no Olerite está marcado, né? Exato. A pessoa pode, inclusive, conferir lá, tem o percentual, né? Se não me engano, são 8%. Isso, né? 8%. Agora, o que é interessante? Ela puxar o extrato. Inclusive, antes vamos supor que marca para o termo de rescisão. Vamos homologar a sua rescisão daqui a 10 dias. Puxa na caixa, pelo site dá para puxar. A pessoa puxa o extrato e vê se está certo ou não. O que ela poderia fazer, que seria, ela resguardaria mais o direito dela? O que o Cleiton falou, vai lá na ressalva e fala, olha, não recebi a totalidade do meu fundo de garantia. E é importante falar o quê? Se ela está sendo dispensada, ela tem o direito de sacar. Agora, se ela pede a demissão, ela não saca o fundo de garantia, né? Então, isso é interessante também falar, né? Que daí não tem a multa dos 40%, se ela está pedindo a demissão, ela não tem direito... Esse é outro acordo informal que muita gente faz, né? Eu quero ir embora, eu vou para um emprego melhor, aconteceu comigo. Fui convidado para ir para um outro lugar... Chega, não, precisa ir embora, então você me manda embora. Não, não vou te mandar, você tem que pedir demissão. Aí eu fiquei lá com meu fundo de garantia preso 15 anos lá. Por isso que muita gente faz o acordo. Por quê? Fala assim, vamos fazer assim, eu quero sair, da empresa, daí você fala, me manda embora. Da empresa fala, tudo bem, vou te mandar. Mas me devolve o fundo. Devolve. E a Andréa tinha cantado a bola. Vamos voltar a falar desse assunto de forma específica. O Conexão Jurídica sempre atualizando as informações aqui, tirando dúvidas. E como tem dúvida, viu, nessa seara trabalhista. Cleiton, Adriana, mais uma vez, obrigado. Até a próxima semana. Obrigado, Andréa. Que pena que você não está aqui perto da gente, viu? Que pena.
Mas que bom que você tá aí. Obrigado, Anderson. Obrigado. Semana que vem tamo abraço. junto. Boa, obrigado, Obrigada. doutor Cleiton. Obrigado, Um doutora abraço. Adriana. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima. Esse foi mais um Conexão Jurídica, né, Anderson? É isso, tirando dúvidas, prestando serviço, esclarecendo questões importantes do dia a dia. Eu acho que esse é o ponto fundamental aqui do nosso trabalho com o Cleiton e com a Adriana. E eles vão voltar na semana que vem com a gente. Boa, tá. Até a próxima, gente.